Ainda em pé, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 3, bom dia a todos. Você que sobreviveu metade do feriado, tem mais ainda, né? Já oramos nessa manhã por tantos que estão viajando neste feriado. Mas aqui estamos, graças a Deus pela oportunidade que temos. Gálatas 3, nós vamos ler do verso 26 ao verso 28. Que diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Oremos uma vez mais, continue conosco, Senhor, e fale aos nossos corações. Também fale com as nossas crianças, derrame da Tua bênção sobre elas, as Tuas bênçãos sobre os professores, e que boas notícias sejam anunciadas aos nossos pequeninos. Pois assim oramos e entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Nesta terça-feira, aqui em São Paulo, em alguns outros estados e localidades, celebraremos o Dia da Consciência Negra. E nesta manhã, eu quero refletir um pouco com você sobre o que chamei de o amor que une todas as cores, baseado naquilo que o apóstolo Paulo enfatizou, mas de algo que não começou com o apóstolo Paulo necessariamente. Jesus inaugurou uma época, escrevi um pouco sobre isso no boletim, você pode ler depois, uma época onde ele trouxe um equilíbrio ao status das diferenças. Jesus trouxe um equilíbrio, convidando todo mundo e chamando todo mundo de próximo. Jesus não quis definir. Quando Jesus definia, quando os evangelhos nos falam de Jesus em conversas específicas, geralmente Jesus está em debates. Jesus em debate com saduceus, Jesus em debates com fariseus, Jesus em debates com mestres da lei, Jesus em conversa com samaritanos que eram excluídos, Jesus colocando nas suas parábolas e ensinos situações e hipóteses que tinham a ver também com o fim do preconceito, como a parábola do bom samaritano, que Jesus literalmente dá um tom de exortação à sociedade, ao clube dos sacerdotes, ao clube dos levitas, e ali ele coloca no pedestal um samaritano. Então Jesus geralmente, quando está falando com grupos específicos, está num modo de instrução e geralmente, na maioria das vezes, exortação. Você não vê Jesus, então, colocando a sua fala, simplesmente discriminando pessoas, por ser ele homem, mulher. Jesus não é mencionado na Bíblia em nenhum momento que Jesus está falando, olha, Jesus estava falando lá com um branco albino, ou com um negro, ou com um amarelo, ou com seja qual cor for. Jesus chama todos de próximo. Jesus deixa claro que a missão maior nossa era a missão do amor, e que o amor une todas as cores, todas as pessoas, independente de onde elas vêm, independente do que elas faziam, inclusive. Independente se era uma prostituta, se era um ladrão, se era um corrupto, se era uma viúva, se era um solteiro ou casado. Para Jesus, todo mundo faz parte da raça humana. E essa é a condição que ele trata. Ele lida então com seres humanos.
Jesus resgata então aqueles que eram discriminados, Jesus traz para a conversa aqueles que eram menosprezados, e Jesus deixa claro que as chances eram para ser dadas para todos, até o fim, até o último suspiro de vida. De quem? De Jesus? Não. Até o último suspiro de vida de cada indivíduo. É por isso que você vê, por exemplo, Jesus andando com um ladrão, Jesus tendo no seu grupo ali de discípulos um ladrão convicto que era Judas, que a Bíblia nos fala que ele roubava da bolsa do dinheiro que sustentava eles próprios, e Jesus nunca o eliminou do grupo. Jesus nunca disse: agora que descobrimos que você está roubando a nossa bolsa, e o que mostra-nos então que Jesus tinha colocado o ladrão para ser o tesoureiro do grupo. Só Jesus para fazer isso, né? Nós chamaríamos a polícia, ou no mínimo uma assembleia para falar: olha, aquele cara lá está roubando a igreja, vamos arrancá-lo. Jesus, não, deixa roubar, deixa ele roubar. Então Jesus vai inserindo todo mundo, Jesus vai abraçando todo mundo, Jesus vai dando chance para todo mundo, porque Jesus chama e olha para todos como humanos. E seres humanos são problemáticos. E seres humanos têm problemas, independente do que ele é, do que ele era, de sua cor, de sua etnia, do seu credo. Seres humanos são problemas explícitos em onde quer que eles andem. Então Jesus faz essa base. E aí vem o apóstolo Paulo depois e expande ainda mais. Vem o apóstolo Paulo e nomeia exatamente alguns grupos, que eram grupos que sofriam estas diferenciações, essas distinções, esses preconceitos. E escrevendo ao Gálatas, escrevendo para este povo, para essa igreja, que vivia também uma crise na sua identidade, pois eles não sabiam se eles deveriam primeiro ser judeus, para depois acreditarem em Jesus, se eles deveriam primeiro fazer a circuncisão, para depois serem chamados família de Deus na terra. Eles não sabiam então se eles adquiriam os costumes da lei e adicionavam Cristo, ou se adicionavam só Cristo e não olhava nada para a lei. Paulo olha para aquele lugar, provavelmente uma província romana, e começa a categorizar os grupos que lá existiam e os grupos que estavam vivendo o conflito. Mas ele começa com uma ênfase inicial dizendo no texto que lemos: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vocês ganham um status único. Qual é o status? De filiação de Deus. Vocês não são simplesmente adoradores obrigados a fazerem isso, vocês são livres, mas vocês ganharam essa adoção. Se você continuar a ler o texto, você vai descobrir na epístola, ele vai falar sobre isso. Agora nós somos herdeiros, nós somos adotados, nós somos parte, nós somos povo, dentro daquilo que o apóstolo Pedro também vai falar: vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus. Então todos vocês têm um status maior, que é o status de filhos de Deus, por causa da fé retida através da obra de Cristo. Então Paulo começa com a máxima, e a máxima é: vocês, seres humanos, vocês, partes da humanidade, são filhos de Deus. É esse o status que nos basta. Vocês que foram revestidos através do batismo, batizados de Cristo, se revestiram. E o que ele quer dizer com isso? Vocês que confessaram, vocês que têm a sua fé declarada publicamente, vocês que são não agentes secretos de Deus, mas agentes públicos de Deus, que são seres humanos, que cometem erros, mas que não há pergunta quanto ao seu compromisso, a sua fé. Você é publicamente convicto, confesso, você é remido pelo sangue dele e você ganhou esse status. A vocês... E agora começa a classificação. Não há judeu. O mesmo Paulo que fala: olha, eu daria a minha vida pelos meus irmãos israelitas.
O mesmo Paulo que entende e que disse que a salvação vem dos judeus, chega agora para esse povo e fala: não há judeus. Não há então esses que são sim verdadeiramente descendentes de Abraão, que são parte desse grupo étnico, que são sim descendência dos filhos de Jacó, que são parte da saga de história, da história de Israel, que são os herdeiros, que são as raízes também numa linguagem paulina. Olha, agora não há mais judeu. Porque antes do judeu vem a filiação, e vocês, como ele disse aos Gálatas, são os filhos de Deus. Então eu não posso aqui tentar dizer, não, eu sou filho de Deus, ou eu sou judeu, ou eu sou judeu e sou filho de Deus, ou eu tenho que ser judeu para então ser filho de Deus. Não, não há mais esta necessidade. Paulo não está dizendo aqui que não existe o grupo dos judeus, que não exista uma vocação dos judeus, que não exista um plano de Deus para os judeus, através dos judeus na terra. Não é nada disso. Ele está dizendo para esses que agora são filhos de Deus, para esses que são chamados igreja, que para eles não precisam se preocupar com isso. Porque o ponto maior foi a adoção. Agora vocês são filhos de Deus. Então, se não há judeus, qual era o grupo ali que ficava em paralelo? Era o chamado aqui grego, ou uma palavra para os gentios, aqueles que não eram judeus. Esses que foram principalmente resultados de toda a conquista que Alexandre o Grande fez, quando helenizou parte da terra, quando fez com que a terra, antes da vinda de Jesus, a terra aprendesse a língua grega, a terra começasse a gostar da filosofia, a terra que começou a praticar esportes, construir ginásios. Esses então, que eram resultados deste grande momento de conquista, desta helenização, mantinham então um orgulho da sua cultura, um orgulho da sua dialética, da sua retórica, da sua conversa, dos seus debates, do seu modelo também de democracia. Porque para um grego que não participasse ativamente da democracia, ele era chamado de um demagogo, de um que fala mentiras, de um que usa palavras falsas. Ele não se envolve nas conversas que podem mudar a nação, mudar o grupo, a ordem social. Então Paulo chega, olha, como não há os judeus dessa raiz da espiritualidade que estamos tratando, não há também o grupo da filosofia. O grupo que vai tentar explicar tudo a partir dos pais da filosofia também não há. Então não se esconda em nenhum grupo. E aí ele vai descendo mais, olha, e não há também escravo. E aí começa a ficar complicado, porque quando ele fala de escravo e livre, ele está falando daquilo que no Império Romano era bem definido. E se a Galácia era uma província romana, você tem que entender que eles estavam vivendo numa sociedade onde havia o poder maior do imperador, o poder secundário do senado, existia também a ordem dos cavalheiros, que eram os nobres, existia também os plebeus, existiam também os escravos. E cada um desses grupos queria subir para o grupo de cima. Então, se eu fosse dos cavalheiros da ordem, eu queria um buraquinho no senado. Se eu fosse um plebeu, eu queria me tornar da ordem dos cavalheiros. Se eu fosse um escravo, eu queria me tornar pelo menos livre. Então existia ali no clã grupos seletos, e interessantíssimo que cada família, se ela estivesse então no grupo do senado, dos cavalheiros, dos plebeus, dos escravos, dos livres, eles ganhavam esse rótulo. Então cada um ficava no seu canto. Eu não ia compartilhar as minhas conversas com um plebeu. Eu não iria ali ficar conversando com o escravo, que ele me servisse. Eu queria tentar me aproximar do próximo grupo. Era lá que eu ia canalizar as minhas forças. Era lá que seria o meu empreendimento. Eu queria ir para cima e não para baixo. O que isso faz numa sociedade? Divide. Divide a sociedade, porque então eu não sou do seu grupo, você não é do meu, e cada um fica no seu, e assim a divisão vai crescendo. E muitos nasciam, cresciam e morriam sem subir de classe,
Simplesmente sobrevivia onde estava. Claro que na classe mais alta, muitos deles terminavam sua vida assassinados por aqueles que queriam tomar o seu lugar e por todo o sistema político da época. Paulo então adiciona, olha, então não há escravo que se diga, eu sou vítima, eu sou escravo, eu sou um coitadinho, eu não tenho escolhas. Não há. Para os filhos judeus não há. E você vai me perguntar, mas eles deixavam de ser escravos? Não, eles continuavam a ser escravos. Você se lembra do encontro de Paulo, que ele escreve para Filemon com Onésimo? Qual que é a história de Paulo ali naquele encontro? Glória a Jesus, escravo fujão, agora em Cristo você é livre. É isso mesmo, fugiu, foi Deus que te abençoou, era o diabo que estava te amarrando na escravidão, então agora você está livre. Fuja, meu filho. Não. Ele olha para ele e fala, meu querido, que bom que você me encontrou, que bom que eu posso pregar de Jesus para você, só tem um detalhe, cara. Deus não faz a gente passar a história e pular 3 páginas e ir para as próximas páginas. Você vai ter que voltar lá e encarar o teu Senhor. Agora, olha que providência divina, eu conheço o teu dono. Ele é ovelha minha, ele me deve a alma. Então eu escrevo para ele uma carta, pedindo para que ele te receba agora, não como escravo, mas como um servo de Cristo. Mas você vai ter que ir lá, meu. Mas Paulo, e se ele decidir me matar, porque eu sou um fujão? Morra com Deus, meu filho. Morra com Deus. Mas cumpra o seu papel. Você é escravo. O seu status é de escravo. Não fui eu, Paulo, que inventei isso aqui no mundo greco-romano. Isso é parte da estrutura. Eu não posso dizer, eu posso interceder para que ele tenha misericórdia de você e receba você. Eu posso dizer para ele que se tiver dívidas eu pago, eu posso dizer para ele que eu assumo qualquer situação, eu posso apelar em nome do amor, eu posso fazer tudo isso, mas você é escravo. Não fui eu que te fiz assim. E não tentarei aqui entender por que você nasceu assim. Porque do passado, desgraçado, trágico, nós não podemos fazer nada. Você pode alterar o passado trágico? Não. Você pode alterar o presente e fazer um novo futuro, mas você não altera o que já aconteceu. Então volte lá. Então Paulo está aqui colocando situações agora que tem a ver com injustiças. O escravo é escravo, mas em Cristo não é escravo. Em Cristo você é filho de Deus. E você que é livre, e você que talvez comprou a sua liberdade, você talvez que foi um gladiador no mundo greco-romano e de tanto brigar nas arenas, de sobreviver, você ganhou a sua liberdade. Olha que mundo que vem um livre, por exemplo. Vem do livre de ter matado centenas nas arenas, e aí ganhou o prêmio à liberdade. Também não há. Então não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre. E aí ele termina com a cereja do bolo. E não há homem. E não há homem e nem mulher. E não há essa defesa de que você é assim porque você é machista. E não há agora desculpa porque você é feminista, talvez, ou talvez subjugada pelo machista infeliz que está do seu lado. Não há. Não há essa diferença. E aqui eu remeto novamente a Jesus, que é a base de Paulo, que tentou o tempo inteiro deixar claro para o seu público que era para andarem todos juntos. Por isso que Jesus tinha mulheres ali que o seguiam. Por isso que o Senhor Jesus visitava a casa do seu amigo Lázaro e lá tinha 2 mulheres. Em outras palavras, intimidade de amizade de coração para Jesus sempre tinha mulheres presentes. Esse Jesus que cruzou a fronteira para falar com uma mulher samaritana e foi até a cidade e ficou lá na cidade de Samaria. Esse Jesus que deixa claro
se alguém ainda tivesse dúvidas que ele estava trazendo as mulheres para dentro do pacote, para não ter dúvidas, mas ainda continuam com dúvidas, mas para não ter dúvida, quando ele ressuscitou, quem foi o primeiro? Foi um macho. Não. Se você deu glória a Deus nessa hora do macho, agora peça perdão. Sabe, não foi, foi uma mulher. Foi uma mulher. O que ele estava tentando dizer com isso? Que não há mais então diferenciação de classe, de status, de etnia, de gênero. Todos filhos de Deus. Se é escravo, mas é de Deus. Se é livre, é de Deus. Se é homem, é de Deus. Se é mulher é de Deus. Não importa, vocês foram unidos em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Então, o que nós entendemos disso, meus irmãos e irmãs, é que a Bíblia trata humanos como humanos. E que nós, como representantes do reino de Deus na terra, não podemos de maneira nenhuma, se temos esse amor de Cristo em nós, fazer qualquer distinção e qualquer preconceito contra qualquer pessoa. É triste assistir diariamente o racismo vivo. É triste ver chamados cristãos, que eu prefiro dizer que são crentes, tão crente como o diabo é, pegando a Bíblia para tentando fazer teologias raciais, teologias de internet, teologias que vai lá e lê uma coisa. Eu vi lá alguém falando que a raça, então, dos negros é uma raça amaldiçoada, porque lá o filho de Noé. Meu pai do céu, quem foi o diabo que te falou isso? Porque o Santo Livro não foi. O Santo Livro não foi. É terrível ver que entrou no consciente coletivo brasileiro piadas raciais. É terrível ver essa separação onde Cristo jamais fez. Onde Cristo olhou para todo mundo e chamou todo mundo de seres humanos. Se você abrir em Apocalipse capítulo 7 e 9, você vai ver o que é o propósito divino para povos, raças e tribos. João escreveu: diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do Cordeiro, e clamavam: a salvação pertence ao nosso Deus. Então o propósito dele não tem nada a ver de onde alguém veio, o que alguém é, o que alguém era, qual a sua etnia, qual o seu pedigree. E é por isso que Paulo começou lá com o pedigree espiritual dos judeus e chegou no grego dizendo: nenhum outro, ninguém. Somos todos filhos de Deus. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho não muda os erros acontecidos, porque o que aconteceu no passado, como disse, eu não tenho poder de alterar, mas o Evangelho me chama e me dá forças e me convoca para anunciar acertos no presente. E como igreja de Cristo, com todo amor, nós precisamos ser a voz da verdade pacificadora de Cristo, que acolhe a todos, que não se permite nem em brincadeira, nem em piadinha de péssimo gosto, nem de nenhum outro ato contra nenhum outro grupo, porque em Cristo somos filhos de Deus. Eu fico imaginando a nós que crescemos com a ideia de um Jesus europeu. Você já pensou
Que cara tem o Jesus que você pensa quando você ora? Já parou para imaginar qual é a cara, você visualiza Jesus na sua mente quando você ora? Eu visualizo Jesus quando eu oro. Qual é a cara, qual é a cor que esse Jesus tem? Se você foi muito influenciado pela cultura europeia, o seu Jesus é davintiniano. O seu Jesus vem do quadro The Last Supper, que é o quadro da Última Ceia, que é o quadro mais difundido na história da Terra, sobre Jesus naquela mesa europeia, comendo com seus discípulos. Não tem nada a ver com o que Jesus realmente fez. Quando nós vamos com os grupos em Israel, nós tentamos desconstruir essas ideias. Mas aquela ideia de um Jesus de um cabelo meio lisinho, meio comprido, meio claro o cabelo, olho azul, cavanhaque, é o Jesus que habita na cabeça da maioria do mundo ocidental. Quem garante que este é Jesus? E eu te garanto uma coisa, certamente esse ele não é. Como que seria viver em Israel? Num sol danado, castigado pelo sol do Oriente Médio. Branquinho lá não sobrevive, viu, gente? Eu costumo dizer para o pessoal, leve bloqueador nuclear, porque senão você vai se queimar e vai dar problema aqui no grupo. Leve bloqueador nuclear. Mas nós continuamos com ideias erradas a respeito de Deus e de Jesus. Eu acho que um choque maravilhoso seria chegarmos no céu e encontrar um Jesus negro. Um choque maravilhoso seria chegar no céu e encontrar um Jesus indígena. Um choque maravilhoso chegar nos céus e ver um Jesus oriental. Em nome dele, eu te encorajo. Lide com seres humanos com profundo amor e de respeito, com profundo acolhimento. E se você porventura perceber que a sua mente já foi afetada pelo consciente coletivo racista maligno, demoníaco, carnal, chegue diante de Deus e fale: Senhor, me perdoe primeiramente. Senhor, me ajude, limpe a minha mente, porque diante de Ti não há grego nem judeu, nem branco nem negro, nem homem nem mulher, há somente seres humanos que carecem da graça de Cristo. Vamos ficar em pé. Senhor Jesus, nós queremos nesta manhã pedir que o Teu amor uma vez mais nos constranja e nos encoraje a fazer aquilo que o Senhor fez, que foi abraçar, acolher, incluir, dar gestos de carinho, de redenção, de amor, porque sabe, porque fez parte da criação, que todos são criaturas de Deus, chamados para sermos filhos de Deus, não só criaturas. Por isso eu te suplico, Senhor, ajuda-nos como igreja a sermos sempre as vozes e as ações do acolhimento a todos. Ajuda-nos a enxergar sempre o ser humano. Ajuda-nos a entender o próximo como simplesmente o próximo, independente de qual grupo social, étnico, religioso
ele ou ela venham. Jesus nos ajude a lutar contra toda forma de preconceito tão presente neste nosso Brasil que é tão plural, Senhor, de tantas cores, mas ainda de tanto preconceito. Eu te suplico, usa a tua igreja como agentes desta transformação. Não de uma maneira doentia, revoltada, mas que seja também a nossa linguagem, o simples gesto de amor que acolhe ao próximo, porque eu também sou o próximo de alguém. Dá-nos esta força, dá-nos esta visão e dá-nos este poder de influência. É o que nós te suplicamos e pedimos que todos aqueles que têm sofrido, Senhor, os dramas do racismo, do preconceito, nós te pedimos que a tua misericórdia e amor fortaleça cada um destes que sofrem. E dê para cada um destes que sofrem, Senhor, forças para entender que essa não é a voz dos céus, essa é a voz maligna da terra, mas que a voz de Deus nos chama todos de filhos, de herdeiros, de criaturas do Deus vivo. Em nome de Jesus, traz uma maior consciência na tua igreja espalhada pela terra, não para ficar revisitando o passado que é imutável, mas para corrigir o presente e o futuro. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aproveite esse momento, demonstre o seu amor aos que estão ao seu lado e diga jamais ao preconceito, jamais ao racismo. Vamos expressar o nosso amor e carinho, meus irmãos. Que seja a nossa ação, não só na igreja, mas na terra, sempre, meus queridos, sempre. Aleluia.